Muito bem-vindos. Esse é um novo vídeo do Centro Criativo de Rio Grande, um projeto na cidade de Rio Grande patrocinado pelo Banco Banrisul. Esses vídeos têm a função de explicar para os moradores de Rio Grande, para os participantes do projeto, uma série de conceitos, de ideias, de iniciativas que vêm desde o início do projeto. Então, hoje nós vamos fazer um vídeo especial que eu vou mostrar agora para vocês. Já vou compartilhar a tela. Bom, o que vocês estão vendo é uma das páginas do site do Centro Criativo de Rio Grande, né? Nós temos um site. Quem tiver curiosidade, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link para ir diretamente. E lá nós colocamos uma série de material. Nós já fizemos outros vídeos sobre o conteúdo do site. Mas sempre a gente parte de uma visão mais geral, mais superficial, e aos poucos a gente vai dando mais detalhes sobre o projeto. Então, depois de uma série de vídeos que a gente já fez, a gente fez dois vídeos sobre o projeto e o que está no site. A gente fez dois vídeos sobre a questão do patrimônio cultural no centro de Rio Grande, que é muito importante para o projeto. Esse vídeo vai ser sobre os conceitos básicos do projeto Centro Criativo de Rio Grande. Então, eu vou apresentar para vocês uma página que está no site também e que vocês podem acessar para ler se quiserem. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. E essa página que nós colocamos lá tem uma função muito específica, porque algumas noções como distritos criativos, centros criativos, eh, economia criativa, que aparecem na mídia muitas vezes, elas estão um pouco confusas. Isso é porque pessoas diferentes têm opiniões diferentes sobre o que é isso. Então, o nosso projeto, ele tem uma base conceitual muito forte. Por quê? Porque nós acreditamos que conceitos claros levam a ações claras, a iniciativas claras. Então, é importante que o projeto não seja apenas um projeto que faz coisas, mas que também reflita sobre a realidade de Rio Grande, sobre a situação que nos encontramos, que conceitos nós podemos utilizar para que o projeto se desenvolva melhor. Então, a função desse vídeo é trabalhar um pouco, muito assim, como uma conversa informal. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês nos comentários, que a gente vai procurar responder. E a gente vai começar, a gente está falando sempre em economia criativa, distritos criativos, o Centro Criativo de Rio Grande é um distrito criativo, então, mas exatamente o que é isso, não é? Para a gente ter uma visão mais conjunta do que a gente está tratando, porque cada pessoa às vezes fala de economia criativa, que é uma coisa, que distritos criativos são outras. Então, vamos começando a mostrar para vocês. Como sempre, a gente sempre avisa, né? A gente tem, esse projeto tem o patrocínio do Banco Banrisul, que começou o patrocínio em agosto de 2024, e estamos agora no final de novembro de 2024. Já fizemos muitas coisas graças a esse patrocínio. Então, a gente tem que entender que esse projeto utiliza o conceito de distrito criativo como uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. Então, não se trata de uma curadoria artística, é um projeto de desenvolvimento sustentável ao longo do tempo. Nós vamos ter um outro vídeo que vai falar sobre a questão da economia da cidade de Rio Grande, e aí a gente vai explicar por que a gente acha que a economia criativa e distritos criativos são estratégicos nesse desenvolvimento sustentável agora, nesse momento, pensando em toda a história da economia de Rio Grande, né? Então, o primeiro, o que é um distrito criativo? É um território em uma cidade. Então, um distrito criativo
ele nunca é um espaço fechado, sabe? Um espaço particular, ou mesmo pertencente à prefeitura ou a um governo. É um território, sabe? É público, ou seja, tem, no caso de uma cidade, tem ruas, tem outros comércios, tem moradores, tem educação, tem lazer, é tudo misturado, tá? Mas por que que ele é diferente e a gente pode identificar um distrito criativo numa cidade? Porque ali se concentram atividades da economia criativa, tá? Em uma cidade, você pode ter um ou mais distritos criativos, né? Por exemplo, Buenos Aires tem 4 distritos criativos, tá? Na verdade, 3 criativos e um de inovação e tecnologia. Então, a nossa visão do que é um distrito criativo tem a ver com um território de produção. Então, são atividades de economia criativa, quer dizer, são pessoas, empresas, empreendedores que estão numa determinada região e estão produzindo, oferecendo produtos e serviços naquela região. Algumas pessoas chamam de distritos criativos uma região da cidade onde tem uma grande oferta cultural, por exemplo, tem muitos museus numa determinada região de uma cidade, né? Muitas cidades têm muitos museus no centro, né? Mas um museu não é um produtor. Ele é um lugar de lazer, de fruição da cultura, mas não de produção da cultura. Então, claro, eles são importantes. O centro de Rio Grande, como vocês sabem, tem muitos museus. Eles são importantes para fortalecer a noção desse distrito criativo que está sendo criado no centro de Rio Grande, que é o Centro Criativo. Então, centro criativo significa o distrito criativo de Rio Grande na região do centro da cidade. É isso que é o centro criativo. O centro criativo não é um espaço, não é um prédio, é um território que, no caso, é o centro de Rio Grande. Tá, mas são atividades de economia criativa. Então, para isso, a gente tem que entender o que é economia criativa. E isso é uma coisa muito confusa, porque tem pessoas que têm várias listas do que é economia criativa, do que não é economia criativa. O projeto tem uma visão do que é economia criativa e trabalha com essa visão. Vocês vão ver, nós não excluímos outras coisas nesse território, mas o centro é a economia criativa. Então, a definição que a gente usa de economia criativa é a seguinte: economia criativa reúne as atividades econômicas cujo produto ou serviço oferecido no mercado tem um valor simbólico por si mesmo. Então, o que é primeiro, é economia, isso significa que o teu produto e o teu serviço tem que ser oferecido no mercado. Se você é um artista, cantor, pintor e trabalha em casa, faz a sua música, é um lazer, isso é ótimo, é importante. Talvez até você vá a entrar na economia criativa. Mas se você é um amador, você não faz parte da economia criativa. Então, a gente não inclui como participantes amadores que estejam no centro. É muito importante a atividade do amador, porque ele consome cultura, ele consome arte também, mas ele em si não é um empreendedor de economia criativa. Então, nós trabalhamos com empreendedorismo. Então, a diferença da economia criativa de outros setores econômicos, por exemplo, você tem a agricultura, você tem a indústria, é que, na verdade, o produto da economia criativa é um símbolo, é um significado, e é apenas isso. Claro que esse significado, esse símbolo tem um suporte, por exemplo, um quadro, mas o que você está comprando não é o quadro, é a arte que está naquele quadro. E, claro, as pessoas consomem esse símbolo pelos mais diferentes motivos. Então, pela beleza, ou isso tem uma relação com a sua identidade, ou isso significa status também. Então, é isso que é um produto ou serviço de economia criativa, tá? Então, muitas coisas não são, para nós, economia criativa. Então, por exemplo, gastronomia não é economia criativa, tá? É um outro tipo de empreendimento que, na verdade, pertence a um campo diferente, que é o campo da economia da experiência, tá?
Agora, como a gente trabalha com território, a área de gastronomia é muito importante. Então, no desenvolvimento de um distrito criativo, como o Centro Criativo de Rio Grande, é interessante que participem do projeto também locais de gastronomia, porque as duas coisas se fortalecem. Então, uma coisa é a economia criativa, outra coisa é a gastronomia e é o turismo. Mas quando você trabalha com território, essas coisas se misturam no território, e é importante essa mistura. Então, o núcleo mais básico da economia criativa, é mais antigo, na verdade, são as artes tradicionais. Tá? Isso sempre existiu, né? As artes visuais, a pintura, a gravura, a escultura, as artes literárias, a poesia, o romance, a novela histórica, etc. As artes cênicas, o teatro, a ópera. Então, isso sempre existiu pessoas vivendo da arte, essa arte mais tradicional, não é? E isso sempre foi importante também. O conceito e mais recentemente com a tecnologia, outras artes foram incluídas, por exemplo, a fotografia, o cinema. A gente também utiliza o termo audiovisual, embora na nossa concepção o audiovisual nem sempre seja economia criativa, pode ser economia do conhecimento, pode ser outra coisa, mas muitas vezes o audiovisual está na economia criativa. Então, são essas artes, e mais a fotografia, o cinema, o que que eles vendem? Vendem símbolos, né, que fazem parte da cultura. E eles existem por si mesmos, independente se eles são verdadeiros, se eles são falsos, porque não é isso que você compra quando está comprando um produto da economia criativa. Você compra uma coisa bonita apenas, ou uma coisa que te agrada, ou que com que você se identifica. Não é algo que você vai comer, não é algo que você vá, um sapato que você vai comprar, tá? Então, esse núcleo é a base. Mas o conceito de economia criativa vai além desse núcleo. Então, que é o núcleo tradicional da arte. E é um núcleo muito importante, porque a arte tem uma influência nas outras coisas, como a gente vai ver. Então, mais recentemente, arquitetura, design e moda também fazem parte da economia criativa. Então, qual é a diferença aqui? É que eles também têm um caráter simbólico, mas cada um tem uma função. Então, a arquitetura, a fachada de um prédio tem uma beleza, mas o prédio é para você morar, ou é um hospital, ou é um armazém. Então, ele tem uma função, mas ele também tem uma superfície simbólica que é estética. A moda é a mesma coisa. A indústria do vestuário, os produtos é para as pessoas se vestirem, não é? Mas, claro, uma camisa, uma calça, ela tem também um simbolismo. E muitas vezes você compra não tanto pela função, mas pelo símbolo, pelo que ela significa. Ah, é uma moda mais antiga, é uma moda retrô, é uma moda mais contemporânea, é uma moda hippie, é uma moda conservadora. Então a pessoa se identifica com esses símbolos que a moda transmite. Mas a função sempre existe. Ou, por exemplo, uma taça de vinho, ela tem um design. A função dela é você tomar vinho, e ela tem, às vezes, um formato adequado para cheirar o vinho, etc. e tal. Mas ela tem um design, uma beleza, que isso te atrai também, além da função. E muitas vezes no mercado, essa característica, por exemplo, no automóvel, o design do automóvel é o que leva a pessoa a comprar o automóvel. Não tanto assim a potência do motor ou a qualidade dos freios, alguma coisa assim. Então, por isso a economia criativa, ela está em muitas coisas. E se vocês olharem em volta de vocês, todas as coisas, de alguma maneira, têm uma cara, não é? Desde a caixa de um remédio, né? Ela tem uma cara, tem umas cores, tem umas letras, tem umas imagens. Isso é economia criativa, isso é design gráfico e, portanto, é economia criativa. Então, hoje em dia existem muitas listas do que é ou que não é. Cada pessoa, instituição tem listas diferentes, as listas completas do que é ou que não é economia criativa. Então, eu falei aqui de uma maneira muito geral. Então, você se mora
ou trabalha no centro de Rio Grande e tem uma atividade de venda ou aluguel de um produto ou de um serviço que seja de arte tradicional, como eu falei antes, ou seja de arquitetura, ou de design, ou de moda, isso está dentro do nosso projeto. E você pode ser um participante desse projeto e ter as vantagens de ser um participante. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo de outras coisas que a gente pensaria que não seria economia criativa, mas também é. E a gente, no nosso levantamento, encontrou muitos casos no centro. A tatuagem. Não é? Se você é um tatuador e vende esse serviço de tatuagem, e está localizado no centro de Rio Grande, a tua atividade econômica faz parte da economia criativa. E você pode ser um participante da, desse projeto de uma forma gratuita, não se cobra nada, tá? E como eu falei, tem outras coisas que a gente não considera economia criativa, mas que são importantes também. Então, por exemplo, gastronomia é muito importante. E tem muita qualidade gastronômica no centro de Rio Grande, que precisa ser mais divulgada. Turismo também não é economia criativa, mas os distritos criativos têm uma relação muito forte com a atividade turística, e a atividade turística ajuda muito a economia criativa que está num distrito criativo. Então, para nós também é importante essas relações, né? Ou a relação com a tecnologia, que também não é economia criativa, mas ela é importante para novas formas de arte que surgem, etc. Então, eu vou falar agora, bom, entendemos o que é economia criativa, tá? Então, não pode ser um amador que não vende o seu produto ou serviço, tem que ser alguém que produza algo e coloque, ofereça no mercado, por exemplo, um pintor que vende seus quadros e mora ou tem o seu ateliê no centro de Rio Grande. Ele pode ser ele é economia criativa, ele está no centro de Rio Grande, ele pode ser participante do projeto, tá? Mas nós não vamos poder explicar tudo de uma única vez, que são muitas coisas. Isso aqui é uma primeira aproximação. Então, nós vamos agora detalhar um pouquinho mais o que é um distrito criativo, um pouquinho da história do distrito criativo, né? Então, no início, esses distritos criativos, que são esses clusters ou agregados de artistas, principalmente, em algumas regiões da cidade, surgiram de uma maneira muito natural, orgânica. Eles não pensaram, nós vamos criar um distrito criativo. Eles simplesmente procuravam, principalmente os artistas, lugares e bairros da cidade que os aluguéis fossem mais baixos, não é? E que tivesse um tipo de imóvel que fosse legal para a atividade deles, e alugavam. E, claro, aí um diz, estou morando ali, é muito bom, aí o outro vem, aluga também, e de repente tem muita gente ligada às artes e à cultura no mesmo território. Então, o primeiro caso, assim, oficialmente, digamos, de distrito criativo orgânico, que surgiu naturalmente, foi no Sorro de Nova York, né? Então, essa concentração desse tipo de atividade econômica acabou criando relações entre esses artistas intermediários, pessoas que forneciam telas ou tintas, ou gente que trabalhava na divulgação. Então, isso que a gente chama de um ecossistema criativo. Quer dizer, não é simplesmente ter um monte de pessoas que fazem aquela atividade ali, mas que eles se relacionem entre si e eles se reforcem. Então, isso é que acaba gerando um maior desenvolvimento econômico para todo mundo e para a região. Muitas vezes são regiões que têm problemas, não é? E isso ajuda a levantar a região. E isso também acaba afetando a qualidade urbana da região, porque vai atraindo outros negócios de qualidade. Foi o que aconteceu no Sorro. Então, aqui vocês têm duas fotos bem antigas do Sorro em Nova York, dos anos 60, tá? Então, o Sorro era os artistas que buscavam uns lofts com pé direito alto ali e que estavam por preços baixos, porque não era uma zona qualificada da cidade, não é? Então, houve várias experiências orgânicas
desse tipo em outras cidades do mundo. E hoje em dia continua havendo isso, tá? Em várias cidades você nota assim, olha aquela região, engraçado, tem muitos bares, tem muitos restaurantes, mas isso foi surgindo naturalmente. O que aconteceu com o tempo é que se percebeu que isso levava a um maior desenvolvimento dessas áreas, que eram áreas muitas vezes com problemas e tal, e os governos municipais, as prefeituras, passaram a incentivar e promover distritos criativos nas suas cidades. Então, isso, aí você vê que existem duas formas do Estado participar desse tipo de projeto, tá? Muitas vezes ele participa regulamentando as atividades, o uso do espaço, não é? Ou quando tem uma crise, né, no caso de uma enchente, ele procura meios para ajudar as pessoas que estão ali para que aquilo não acabe, não desapareça. Mas ele também tem uma outra maneira, é de ser um agente no desenvolvimento do setor da economia criativa. Então, a economia criativa é uma atividade muitas vezes de risco, não é? Você não sabe, é diferente de uma atividade estabilizada. A pessoa faz ou vende sapatos, né? E as pessoas compram sapatos e tem um mercado para sapatos. O artista, o arquiteto, o designer, ou quem trabalha com moda, muitas vezes não sabe exatamente se ele vai ter receptividade ou não. Então, ele tem que investir muito, muitos recursos, muito trabalho, muito tempo, sem saber se ele vai ter um retorno. Então, muitas vezes, o Estado, não é, o governo, ele pode ajudar de uma maneira mais ativa no desenvolvimento desses projetos de territórios criativos. Não é? Ele pode trabalhar com os territórios. Em algumas cidades são as próprias prefeituras que lançam esses projetos. Por exemplo, em Medellín, na Colômbia, Medellín não, em Bogotá, na Colômbia, existe o Bronx Distrito Criativo, que é um projeto da prefeitura numa área muito deteriorada do centro de Bogotá, com problemas de segurança. E hoje em dia, depois de muitos anos, é um lugar super desenvolvido. Então, esses são os conceitos, tá? Mas como eles se enquadram a Rio Grande? Então, quando a gente começou a pensar no projeto, a gente fez todo um levantamento sobre Rio Grande e especificamente sobre o centro de Rio Grande. Então, o que a gente percebeu, não é, e que muita gente sabe perfeitamente, é que o centro de Rio Grande sofre um processo de esvaziamento e perda de qualidade. No passado, o centro de Rio Grande, a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, era um centro belíssimo e hoje em dia nós temos esse patrimônio cultural incrível no centro que ainda mostra a força daquele momento, não é? Mas o que se percebe é que a cada ano esse esvaziamento pode aumentar e cada ano que passa sem fazer nada, a recuperação é mais difícil. Então, o projeto do Centro Criativo de Rio Grande é uma intervenção privada. Não é um projeto público, é um projeto privado de empreendedorismo, na tentativa de recuperar ainda o centro de Rio Grande através dos negócios de economia criativa, que são aqueles que eu falei, e também de gastronomia, principalmente. Então, claro, esse tipo de negócio, ele tem as suas dificuldades. Então, quando aconteceu a pandemia da Covid, isso agravou muito a situação do centro de Rio Grande. Mas o que a gente encontrou no centro de Rio Grande, a gente fez um levantamento detalhado de negócios de economia criativa e gastronomia no centro, que num outro vídeo eu vou mostrar com mais calma e tranquilidade, porque para não para a gente não se estender demais aqui. E o que a gente encontrou muita qualidade nessas áreas de economia criativa, gastronomia e ensino de artes também, que é outra área que a gente
que é importante no território, além de uma série de equipamentos culturais, como museus e espaços culturais que existem no centro, que tudo isso se soma. Então, a nossa conclusão depois desse estudo é que existe um potencial de criação de um território criativo no centro de Rio Grande, que a gente chama de um distrito criativo, a partir dessa realidade, com qualidade. E, e a gente começou esse projeto oficialmente em agosto de 2024, tá? E mostrando, num trabalho principalmente de divulgação, né, desses empreendimentos de qualidade e também trabalho de integração com reuniões com eles. E esse vídeo faz parte disso, sabe? De começar a entender como essa ferramenta, que é o Distrito Criativo, pode ser estratégica no desenvolvimento sustentável do centro de Rio Grande. Então, nós estamos já com 20 participantes, e vocês podem ver a lista deles e os links no, no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E a nossa experiência até agora, nesses primeiros 3 meses, né, foi muito boa. O centro de Rio Grande tem muita qualidade arquitetônica, profissional, e nós realmente acreditamos muito nesse projeto de desenvolvimento econômico a partir da economia criativa, pela qualidade que já existe. Não é que você vai ter que levar essa qualidade porque não tem nada, não. Tem muita coisa boa de qualidade e nós queremos aumentar isso, tornar o centro um local atrativo para esses negócios, não é? Que isso, estar no centro tem vantagens competitivas para esses empreendedores criativos, e essa é a visão mais geral do projeto. E que a gente vai dando os detalhes aos poucos para vocês, ao longo do tempo, e vocês podem colocar nos comentários todas as ideias, sugestões, dúvidas que vocês tenham, que a gente vai procurar responder. E a gente finaliza agradecendo ao Banco Banrisul pelo patrocínio que tornou viável até agora essa, esse projeto, que é um projeto de longo prazo.